Senhores vereadores, funcionários do município, distintíssimo público, jornalistas, meus senhores, minhas senhoras, uma boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião de 27 de fevereiro de 2017. Não sei quem começa hoje, hoje é o Francisco a fazer a intervenção. Quem dos senhores vereadores quer usar... antes disso, peço desculpa, tenho aqui duas coisas. Marcar as reuniões de março. As próximas reuniões ficará a 13 de março e a 27 de março, correndo os prazos normais. Há alguma coisa que inviabilize estas datas? 13 e 27. Francisco? Não, podemos ajeitar. É um mês que podemos ajustar. Não é por aí. Eu vou para as câmaras que a miúda nas férias, como é hábito. Mas não sei se isto calha. Quando é que acabam as aulas? Alguém sabe? Carlos? Sim. O que é que acabam as aulas? Tens ideia? Também não sabes nenhum. Pronto, mas se eu não puder, peçam mão. 13, pronto, 13 e 27. É que depois tenho que ir uma 13 e 27 de março. E os pontos 18 e 36 é para retirar. 18 e 36. Diz? Os pontos 18 e 36 são para retirar. Se fosse essa hora, muito bem. Nunca se sabe. Não, mas também eu cheguei a estar aqui em reuniões até à meia-noite. Cheguei a estar aqui em reuniões até à meia-noite de Câmara. Muito bem, então dando início. Não, bem, 8 e tal não. Mas chegámos, uma vez quando foi o Lisbeck, tivemos aqui com o Lisbeck até às... É? Não. Foi muito tempo, foi até à meia-noite. Interrompeu para lanche e para jantar. Muito bem. Vereador do PS, quem quer usar a palavra? Vereador Celso. Não, é o vereador Francisco, primeiro. Vereador Francisco, sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, os senhores vereadores, os senhores funcionários do município. Obrigado. Comunicação social presente, os municípios. Sr. Presidente, eu tenho, salvo erro, são só 3 ou 4 assuntos para trazer. O primeiro tem a ver com a SCAL regional, a fábrica de doces localizada no Verdelho, que já anteriormente tivemos a ocasião de abordar aqui, a propósito de queixas de vizinhos relativamente a uma unidade fabril que está implantada em plena malha urbana do Verdelho, entalada salvo seja, passa a expressão, entre outros prédios privados e que se situa na rua Luís de Camões, número 21. Nós, na altura, trouxemos aqui, aliás, foi inclusive levada a público pela comunicação social, e trouxemos aqui a questão de saber se haveria hipótese, enfim, se teria admitido a hipótese de deslocalizar a fábrica ou relativamente à minimização de impactos relativamente à mesma no que diz respeito aos seus vizinhos. Os vizinhos queixavam-se então e continuam a queixar-se de poluição sonora. Esta, devo dizer, neste momento agravada com a instalação de um ventilador na fábrica que está a produzir ainda mais ruído do que era produzido anteriormente. E esta, penso que é uma alteração relativamente recente. Não sei se terá uma semana, algo do género, tem pouco tempo. Há danos na estrutura das casas, e eu digo isto porque tive a ocasião de fazer uma visita este sábado que passou, ao local, e vi in loco os danos, rachas, não só nas paredes, mas nos próprios azulejos e nas loiças sanitárias. Loiças não, mas na estrutura dos móveis sanitários. Na estrutura do próprio edifício? O móvel sanitário não é na estrutura, mas na estrutura, sim, nas paredes externas, e é muito chocante ou muito evidente, porque, de facto, o lado da casa que confina com a fábrica é o lado que apresenta as tais rachas. E do outro lado, de facto, não apresenta. Portanto, fica aqui, de facto, um indício, pelo menos, de que poderá ter a ver com a fábrica, com muita probabilidade.
Mas, para além disso, há aquilo que também se falava muito na altura, as emissões poluentes, não só de fumos, mas mesmo de matérias da combustão, que mancham as paredes, mancham a roupa que está estendida, mancham o pavimento, e as vibrações são frequentes, são permanentes e conduzem mesmo, em alguns casos, à quebra de vidros num dos edifícios que está também nas traseiras da própria fábrica. Isto foi o que me foi dado a ver. Obviamente, eu não vi a fábrica a trabalhar, porque eu só trabalho durante a semana, e eu fui lá durante o fim de semana, mas o que está neste momento em causa, além de tudo isto, são situações que já vinham sendo reportadas e que, pelos vistos, se mantêm, e, em alguns casos, estão até agravadas, e, na altura, isto foi precisamente suscitado a propósito de haver um novo licenciamento para um aumento da fábrica. Ora, se neste momento, como tal qualmente está a elaborar, já apresenta todos estes impactos negativos, aumentando a sua capacidade de elaboração, é no mínimo de temer que esses impactos se agravem ainda mais. Obviamente, volto a dizer, como já disse na altura, nós não desejamos que os agentes produtivos do Conselho cessem a sua atividade. Temos é que tentar compatibilizar essa atividade e a produção de riqueza com a qualidade de vida e com os direitos dos demais habitantes. O pedido de licenciamento está neste momento, conforme me foi dado ver pelo aviso que está afixado, refere a implantação, ou por outra, sim, uma nova implantação de 122 metros quadrados, não no prédio original, mas num prédio contíguo que foi adquirido pela SCAL Regional, aparentemente. Eu, obviamente, não tive acesso aos documentos que titulam aquele prédio, mas isso foi o que nos foi dito, e está indicado com a implantação de 122 metros quadrados. Obviamente que eu não entrei dentro do prédio, nem poderia fazê-lo, nem queria fazê-lo, mas medindo do lado de fora, as medições que eu pude fazer, de facto, apontam aparentemente para uma área superior. Não sei se serão os 200 metros quadrados, que também me disseram ali, mas no mínimo, enfim, pelas minhas contas, que serão falíveis certamente, estará pelo menos na ordem dos 160 metros quadrados. Eu sei que um dos vizinhos, e terá sido aquele, ou será aquele que está aqui presente, inclusive o Sr. Miguel, e que tem sido os mais ativos na defesa desta questão, disse-me e transmitiu-me, obviamente, todas estas preocupações e, enfim, ajudou-me a medir e, de facto, pudemos verificar que, precisamente, Aldemar. E ele diz que fez já, enfim, reencaminhou o e-mail, eu sei que ainda é muito cedo, mas foi já comunicado na sexta-feira, pedindo uma fiscalização. Portanto, a primeira pergunta é se essa fiscalização irá ocorrer, se está previsto, e queria pedir aqui ao Sr. Presidente que se comprometesse nesse sentido, para garantir que, de facto, pelo menos a obra que está a ser feita está a decorrer de acordo com o que foi licenciado em projeto. E pedindo particularmente a confirmação da área de implantação. E acrescentaria pedindo qual é que é o horário de funcionamento em que a fábrica está autorizada a funcionar, se foi feita ao longo deste período, no último ano, ou pelo menos desde que a questão foi trazida aqui à reunião de Câmara, alguma medição de ruído e qual é que é o seu resultado. Enfim, e saber, por outro lado, se os donos da fábrica, do que é conhecimento da Câmara, têm alguma alternativa, enfim, em termos de localização, eu custa-me a acreditar, uma vez que estão agora ali a fazer um investimento que deve ser pesado num prédio contíguo, não é? Mas ao menos investimento que esteja previsto para minimizar estes impactos, se é que são possíveis minimizar. Portanto, a situação que ali vimos é muito preocupante. Não se trata de todo um edifício isolado, nem na extrema da localidade. Está mais central não seria possível, com casas atrás e dos lados. Há também problemas de trânsito, com estacionamento de veículos ali na rua, segundo nos foi dito. E, portanto, seria bom que a Câmara pudesse fazer o que tivesse ao seu alcance, para já fiscalizando a questão da obra, dizendo que há ali outras questões que serão eventualmente de natureza cível para tribunal, e não dizendo diretamente respeito à Câmara, mas que nos preocupam, como é que uma instalação destas é autorizada até à extrema, porque os pilares de ferro que ali estão implantados estão encostados ao muro do vizinho, que aliás apresenta rachas também. Vai aumentar a cota roubando luz às janelas e ao próprio quintal, mas já falo só nas janelas. E, portanto, isto serão eventualmente matérias de foro cível entre as partes e entre as partes, mas penso que a Câmara não se pode manter aliada relativamente a esta questão. Portanto, pedia a atenção do Sr. Presidente para a mesma. Depois, Sr. Presidente, fazer aqui uma meia-culpa relativamente à minha intervenção na última reunião de Câmara. Eu disse que a informação relativamente aos gastos com comunicação social da Águas de Santarém ainda não tinha sido entregue, e era mentira. Tinha-me sido entregue no dia 24 de janeiro. Eu é que por lápis de leitura, quando vi o e-mail, pensei que era uma mesma informação que já me tinha sido dada anteriormente
do município de Santarém. Fui induzido em erro por causa do logotipo da Câmara e não percebi que era a informação da Águas do Ribatejo. De qualquer maneira, não tenho desculpa, eu errei e, portanto, quando disse que a informação ainda não tinha sido dada, quando tinha sido dito que seria naquele mesmo dia entregue, e foi mesmo, e, portanto, eu é que estava em falta e peço desculpa por esse facto. Mas agora, como já tenho os valores todos, embora isto é, da Viver Santarém e de Águas de Santarém, perdão, são relativas ao ano 2016 e do município são relativas ao ano 2015, eu não vou continuar à espera e fazendo digamos assim, considerando que os gastos de 2015 do município terão sido aproximados ou comparáveis aos que foram no ano 2016, eu fazendo as contas total, e sendo que de Águas de Santarém, valores que eu ainda não tinha divulgado aqui na reunião de Câmara, verificamos que o jornal O Mirante recebeu 13.920 euros, o Correio do Ribatejo 2.234 e o jornal O Ribatejo 1.108 euros. Somando a totalidade da Câmara e das 3 empresas, verificamos que num total de 48.320 euros para um mesmo ano, 63% foram apenas para um órgão, recebendo os outros 3, há aqui um que eu não referi agora, que é o da rede regional, que é um órgão apenas online. Os outros 3 recebem, respectivamente, 17%, 12% e 6,7%. Eu não conto eternizar a vinda deste assunto às reuniões de Câmara e ao período antes da ordem do dia. Limitar-me-ei a dizer que estes dados, agora considerarei exemplo de um ano civil do município de Santarém e das empresas públicas do município, refletem, de facto, uma disparidade muito grande, um desequilíbrio muito grande e que, como já tive a ocasião de dizer numa última reunião de Câmara, uma anterior reunião de Câmara, em que despendi bastante tempo a falar sobre este assunto e fundamentando a minha posição, recordarei apenas as conclusões, dizendo que me parece desequilibrado, que me parece perigoso para a saúde da democracia no município, uma tal disparidade de tratamento entre órgãos da comunicação social. Não obstante as justificações de tiragem que nos foram dadas. Depois, Sr. Presidente, só muito sumariamente agradecia, embora admita que não haja nada, porque senão o Sr. Presidente certamente teria tido a iniciativa antes de nos dar a palavra, de dar alguma notícia relativamente ao início das obras nas Barreiras. Suponho que ainda não há nada novo, mas o Sr. Presidente dirá, se entender que há alguma coisa nova a dar. Em relação à cidade do desporto, o projeto da União Desportiva de Santarém para o Campo Emílio Infante da Câmara, que já foi apresentado publicamente. Gostaria de saber se já houve algum contacto institucional da União Desportiva de Santarém com a Câmara Municipal de Santarém e, nesse caso, se sim, qual é que é o estado, digamos, desse contacto ou qual é que é a intenção do Executivo com Pelouros relativamente a esse projeto, se é que já tem uma posição sobre isso. E, finalmente, Sr. Presidente, gostaria de falar do contrato de conservação das estradas que decorre no nosso Conselho. O Sr. Presidente, na altura, quando se iniciou este processo, foi-nos dito que seriam antecedidas de reuniões com as freguesias, coisa que penso que foi cumprida, pelo menos tanto quanto nos é dado saber. Nós tínhamos também pedido que fosse disponibilizado à oposição o cronograma de intervenções e os critérios de prioridades escolhidas, coisa que até ao momento não aconteceu, mas em relação, pelo menos, à Junta de Freguesia da Póvoa da Isenta, há algo que me suscita alguma curiosidade e que eu, muito sumariamente, gostaria de referir, pedindo explicações ao Sr. Presidente. Portanto, a Sra. Presidente de Junta confirma que, de facto, as reuniões prévias existiram, mas o que me diz é que nessas reuniões prévias ficou com uma ideia de prioridades e de obras, ou por outra, de estradas a intervencionar, designadamente Rua do Farol, Pinheirinhos, Rua da Galeota, não devia falar dos Pinheirinhos, temos uma hora lá, ainda pode parecer que estou aqui a fechar a brasa à minha sardinha, mas é o que a Sra. Presidente Junta me transmitiu. Rua Vala do Sabogueiro, salvo erro, e que nem sequer tinha sido falada esta rua que foi a primeira, e salvo erro única até agora, a Rua do Movimento das Forças Armadas, a intervir. E, portanto, isto suscita-me aqui alguma curiosidade neste sentido. Por que razão é que a estrada, porque por onde se começou, foi uma que nem sequer foi abordada com a Junta de Freguesia? Ou por outra, estas reuniões com a Junta servem apenas para ouvir as Juntas? Ou servem também para a Câmara tomar decisões? E todas essas decisões, porque é que não é comunicada à Junta? Olha, a nossa prioridade mudou,
tomámos em boa nota as vossas escolhas, aquilo que a população, ou que na vossa leitura, toma como mais prioritário, mas nós temos outra leitura, então nós vamos começar por outra rua, sobre a qual nem sequer falámos, ou sobre a qual vocês não falaram. E, portanto, era só esse esclarecimento que eu pedia ao Sr. Presidente, e para já disse. Muito obrigado. Vereador Celso. Tens de ligar. Ai, desculpa. Ora, boa tarde a todos os presentes. Sr. Presidente, eu só tenho 3 questões para colocar, e questões e não só. Eu começava por solicitar ao Executivo a totalidade dos pareceres das entidades que constituem a Comissão de Acompanhamento no âmbito da revisão do PDM. Gostávamos de estar na posse desses elementos. Gostava de questionar também, ainda ao ponto de situação da zona industrial, que já há alguns meses atrás foi solicitado e ainda não obtivemos. E, por fim, também uma questão relativamente a alguns municípios que me colocaram, e gostava de ouvir o Executivo sobre isso, que é qual a razão do Carnaval se ter localizado naquela área da cidade. Era só, muito obrigado. É mais bonito. É mais bonito. É mais bonito. Muito bem. Vereador Luís. Passou eu? Sim. O vereador Luís vai falar na primeira. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários do município, comunicação social, municípios presentes, a todos boa tarde. Sr. Presidente, eu sei que na reunião da Assembleia Municipal da passada sexta-feira foi falado a questão do PDM e, em particular, a reunião que teve lugar nesse mesmo dia, na manhã desse mesmo dia, na CCDR. Eu, infelizmente, não pude estar presente na reunião e não queria deixar de, e porque não fiz lá esse ponto de situação, gostaria aqui, de uma forma muito breve, fazer um ponto de situação do que lá aconteceu. Desde já, para dizer que, isso me permite, em relação ao pedido do vereador Celso Ricardo Brás, naturalmente que iremos fornecer os pareceres, quer à bancada do PS, quer à bancada da CDU. Dizer que, efetivamente, nós entregámos o plano, a proposta de plano, 29 de novembro, e na sexta-feira, e portanto, a 29 de novembro, realizámos aqui a reunião da Comissão Consultiva, aqui em Santarém, no Salão Nobre. Reunião essa que contou com 20 entidades oficiais. E nesta sexta-feira, dia 24, tivemos mais uma reunião da Comissão Consultiva, desta feita conferência procedimental, que no fundo visava discutir o plano e emitir um parecer. O parecer que foi emitido foi um parecer favorável, embora condicionado, o que também não é de estranhar nestas circunstâncias. Naturalmente ficámos satisfeitos porque o parecer, de alguma forma, valida a nossa proposta. No entanto, houve 2 ou 3 aspectos que nos deixam naturalmente preocupados. E porquê? Porque uma das coisas que sempre temos vindo a dizer nos últimos 3 anos, desde que iniciámos, e eu em particular, desde que me envolvi no processo e que relançámos o processo de revisão do PDM, o PDM tem aqui um objetivo claro, que de resto emana também daquilo que são orientações nacionais, isto é, assenta numa política de combate à construção dispersa e, consequentemente, de consolidação e reforço dos núcleos urbanos existentes. E, portanto, a proposta que apresentámos tem por base esta premissa. Travar a construção dispersa e consolidar os núcleos urbanos existentes. Ora, os existentes nós entendemos que são todos os existentes e não só alguns. E o que nos deixa de alguma forma, ou que nos deixou de alguma forma apreensivos nessa reunião, é que, quer por parte da APA, quer por parte da DRAP,
a interpretação, pelo menos em relação a alguns dos aglomerados que nós propusemos, alguns dos núcleos urbanos que nós propusemos, não é exatamente essa. Nós entendemos que não é possível, isto é, perseguir este objetivo inicial que traçamos e, paralelamente, criar restrições dentro dos núcleos urbanos. A título de exemplo, por exemplo, a DRAP quer manter reservas agrícolas dentro de áreas de edificação dispersa, dentro de aglomerados rurais, dentro de perímetros urbanos. E, portanto, como podem calcular, e é fácil perceber, se mantiverem essas áreas, há fortes restrições às construções dentro desses espaços, o que para nós não é aceitável, porque, de facto, se queremos fomentar a fixação de pessoas nestes locais, é fundamental criar-lhe condições para que as pessoas, os proprietários, possam construir dentro destas áreas, possam ampliar, possam inclusivamente legalizar muitas das construções que ao longo dos últimos 20 anos vieram a ser realizadas e que, portanto, faz todo o sentido que as possam legalizar. Posso-vos dar 2 ou 3 exemplos. Um deles é precisamente em Viegas, temos um problema deste tipo. Temos o problema das caneiras. Toda a gente sabe que há dezenas de anos, e aqui não se trata sequer de uma ocupação recente, há dezenas de anos que existem construções naquele espaço, naquele aglomerado, e, portanto, não faz sentido nenhum que não se encontre aqui uma solução de compromisso que permita regularizar situações como estas. Devo dizer que nós, na sequência da reunião que tivemos, e logo ali começámos a concertar, ou procurar concertar, o período que agora estamos já a viver é o de concertação, uma vez que a Comissão foi extinta, e, portanto, o passo seguinte é o de concertação com as entidades que produziram pareceres desfavoráveis, e, em particular, a APA, repito, a DRAP e o ICNF. O ICNF, por exemplo, cria-nos dificuldades em relação aos aglomerados rurais que estão dentro da área do plano do parque. Nós propunhamos um alargamento desses perímetros e a proposta que estávamos a fazer, no fundo, tinha a ver com a regularização de situações que já lá estão, portanto, não estávamos sequer a ir muito mais além. No entanto, o ICNF entende que nós temos que transpor exatamente os perímetros que estão aprovados no plano do parque, propor a seguir uma alteração, que de resto está em curso, no âmbito da alteração do plano do parque, e só depois de aprovada a alteração do plano do parque é que vertemos isso para o PDM. Portanto, são questões como esta que naturalmente nos criam aqui algumas dificuldades e que agora, em período de concertação, iremos naturalmente corrigir. Eu já o referi, vou aqui referir novamente para salientar esse aspecto. Nós atualmente temos 53 núcleos urbanos onde é possível construir. Na nossa proposta aparecem 146 e, portanto, estamos a falar de mais 93. Uma boa parte destes 93 fica, com esta posição manifestada pela DRAP e pela APA, bem como também pelo ICNF, ficam comprometidos. Portanto, há um trabalho que agora terá que ser feito aqui, de concertação com estas entidades, no sentido de encontrar uma solução equilibrada que nos permita alcançar este objetivo. Porque entendo, e não vejo aqui outra alternativa, entendo que esta deve ser a posição do município. Defender estas comunidades, defender estes aglomerados e o interesse destes municípios que, de outra forma, e não ficando salvaguardados, comprometem, inclusivamente, objetivos do próprio plano. Há aqui uma dualidade, ou pelo menos um conflito de interesses entre aquilo que é a estratégia da CCDR e a estratégia de algumas entidades, como o caso da DRAP, com o objetivo de defender aquilo que é o solo rústico. Aliás, a base do parecer desfavorável da DRAP tem a ver precisamente com o facto de eles considerarem que na nossa proposta há um excesso de requalificação de solo rústico em solo urbano. Precisamente porque queremos que estes espaços, estes 93 núcleos urbanos, possam passar
a sê-lo efetivamente e, sobretudo, sejam dotados de condições onde a construção seja possível de realizar e, portanto, satisfazer as necessidades das comunidades que ali vivem. Sr. Presidente, se me permite também, em resposta parcial, porque não tenho a informação toda, à questão que o vereador Francisco Madeira Lopes colocou sobre a SCAL regional, dizer o seguinte: o Sr. Presidente já me tinha falado disso na semana passada. Eu tive a oportunidade de passar informação aos serviços de fiscalização e não tenho, porque entretanto enviei aqui mensagem para saber se já estava marcada a reunião, ou melhor, a visita da fiscalização, mas ainda não me foi dada a confirmação, portanto, acredito que já esteja marcada. Se não estiver marcada, será seguramente nos próximos dias. E, portanto, naturalmente, para verificarmos todas essas situações, não queria também aprofundar muito mais, porque não estou na posse de toda a informação. Vereadora Inês Barroso. Boa tarde, Sr. Presidente, caríssimos vereadores, caros colaboradores, senhores jornalistas, público, boa tarde a todos. Hoje gostaria de abordar duas vertentes. A primeira diz respeito à proteção ambiental e dar aqui duas informações. No âmbito do projeto Reabilitar Troço a Troço, deixar a informação de que a próxima intervenção, portanto a 13ª intervenção a realizar pelo município, irá decorrer na Ribeira de Santarém, na Ribeira de Alcorce, localizada na Ribeira de Santarém, já no próximo dia 4 de março, e, portanto, deixar o convite para que, a partir das 9h30 da manhã, toda a população que queira associar-se, senhores vereadores, que queiram associar-se a esta ação de reabilitação para estarem connosco neste local que é de todos nós. Dar aqui uma referência particular em relação a esta ação da Ribeira de Santarém, porque vamos ter connosco alguns investigadores que nos vão acompanhar na intervenção, por forma a não colocar de forma alguma em perigo a biodiversidade que é existente nesta ribeira e por forma a acompanhar os trabalhos que possam ser feitos de estacaria de salgueiros, nomeadamente para as margens da ribeira ficarem mais consolidadas. Portanto, nós vamos ter connosco investigadores do MARE, A-M-A-R-E, MARE, Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, que nos têm acompanhado sempre que vamos a esta zona da nossa linha d'água, porque está identificada a existência de um nicho de boga de boca arqueada de Lisboa, uma espécie que é ainda mais antiga que a boga portuguesa e que na Ribeira de Santarém tem aqui um dos 2 únicos polos existentes no mundo em como está esta espécie a constituir e a nidificar e a constituir família nesta zona do nosso Rio Tejo. E, portanto, vão estar connosco. Irá estar também connosco o Dr. Pedro Teigas, que é uma das maiores sumidades nacionais em termos da preservação de rios e linhas de água e, portanto, achamos que é uma oportunidade única de unirmos todos os esforços possíveis para fazer esta ação de reabilitação da Ribeira de Alcorce. Também deixar a indicação da data de 11 de março para a nova ação do Reabilitar Troço a Troço, na freguesia de Amiais de Baixo, pese embora ainda haja aqui uma necessidade de confirmação, porque é uma área muito vasta, uma área muito grande, e que temos algum receio de não haver possibilidade de fazer até esta data a limpeza das margens da linha d'água, mas de qualquer forma deixar que eventualmente tudo indica que possa vir a ser já realizada em 11 de março. Perdão. Ainda no âmbito da proteção ambiental, deixar a informação de que no dia 7 de março, no auditório da Escola Superior de Gestão e Tecnologias de Santarém, vamos levar a efeito um seminário sobre como potenciar sinergias na atividade pecuária. Portanto, como é do conhecimento dos senhores vereadores também, nós temos em desenvolvimento um projeto que é que apelidamos, cuja abreviatura se denomina como PISAP, Projeto Intermunicipal de Sustentabilidade da Atividade Pecuária, que envolve os 4 municípios por onde Rio Maior,
o Rio Maior passa, e são nomeadamente Santarém, Cartacho, Rio Maior e a Zambuja. E temos estado a trabalhar conjuntamente no levantamento de dados, de estratégias relativamente a este setor, como ajudar os nossos produtores, os nossos polos de desenvolvimento da atividade pecuária, e neste sentido, dizia eu, vamos ter lá connosco, em parceria, elementos da Agência Portuguesa do Ambiente, da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, da APRODER e do INIAV. E, portanto, deixar esta indicação de que quanto mais divulgarmos esta ação, melhor, porque, no fundo, o que queremos é, efetivamente, sem haver constrangimentos de poluição no Rio Maior, fazer sensibilização, fazer formação a quem necessita para que possam desenvolver a sua atividade económica sem causar perturbações no curso do Rio Maior. Relativamente ao Carnaval, deixar aqui também uma palavra por um lado, de agradecimento desde já a todos agrupamentos de escolas, IPSS, escolas particulares, associações desportivas, culturais, recreativas, juvenis, a todos aqueles que se associaram e que têm feito desta nossa época carnavalesca momentos de diversão e de folia para todo o concelho. Portanto, nós tivemos cerca de 1.400 crianças no desfile das escolas na passada sexta-feira, dia 24. Tivemos depois à tarde, num baile intergeracional, cerca de 400 menos jovens, também a desfrutar do seu carnaval. Tivemos o curso noturno que já animou o Sambódromo de São Bento, como lhe temos chamado de uma forma carinhosa a esta zona tão nobre da nossa cidade. Tivemos bastantes munícipes, bastante população a assistir aos carros, aos veículos carnavalescos que foram criados pelas associações e, portanto, tudo indica que na próxima terça-feira, portanto amanhã pelas 15 horas, possamos novamente ter momentos de grande folia e diversão para todos aqueles que se quiserem associar na celebração desta quadra no nosso concelho. Para amanhã temos 16 carros em concurso, haverá um concurso com atribuição de prémios e no sábado passado tivemos 11 viaturas, portanto 11 carros inscritos, na terça-feira vamos ter 16 e vamos, portanto, ter mais um momento, assim São Pedro nos ajude, para que possamos desfrutar e conviver e divertir-nos no Carnaval. Esta noite também deixar a nota de que pelas 21 horas, com partida também do Jardim de São Bento, iremos ter a Corrida Trapalhona, uma atividade que, como o próprio nome indica, o que pretende é que as pessoas se associem, se divirtam a fazer um percurso pelo nosso centro histórico da cidade de Santarém e cuja organização está a cabo dos Scalabis Night Runners. Se me permite, Sr. Presidente, já agora em relação à pergunta que o Sr. Vereador Celso Brás coloca, portanto, nós, a opção da localização destas celebrações no Jardim de São Bento, por um lado, porque é uma zona que efetivamente de uma beleza que poucas vezes é desfrutada pela população de Santarém. Por outro lado, como também já tive a oportunidade de referir noutras circunstâncias que me fizeram a mesma pergunta, é um local que permite que as pessoas possam, de qualquer ponto do jardim, observar o curso a decorrer e não vê-lo passar apenas uma vez no sítio onde estiverem naquele momento. Isto, no fundo, fazendo aqui, se me permitem, um paralelismo a uma prova de atletismo ou de uma prova de veículos motorizados ou a veículos automóveis, se nós estivermos em determinado local, só vemos passar aquelas viaturas sempre que haja mais uma volta. O que é que São Bento permite? Se eu estiver num ponto alto do jardim, poder continuar a ir acompanhando o percurso das viaturas. E, portanto, dar uma maior visibilidade, para além de que é uma zona onde, por um lado, tem uma dispersão significativa e permite que haja segurança, quer para os veículos, quer para as pessoas que estão a assistir, que me parece serem fundamentais em qualquer curso de carnaval. Se houver necessidade de uma ambulância, de um veículo
de primeiros socorros entrar no espaço onde decorre o desfile, o corso, rapidamente o pode fazer. Por outro lado, também em termos da própria logística do corso carnavalesco, o estar perto da escola prática e do local em que os veículos estão digamos que a repousar entre o sábado e a terça-feira também foi ponderado. Portanto, foi uma aposta em reabilitar, não é reabilitar, em projetar, em valorizar aquele espaço que é um espaço muito, muito digno e muito bonito da nossa cidade e que desta forma ganha vida de uma forma mais significativa. Espero ter respondido ao dispor. Muito obrigado. Muito obrigada. Dar agora responder às restantes questões colocadas. Eu vou fazer Madeira Lopes sobre a questão da unidade fabril no Verdelho, que o vereador disse, portanto, o próprio morador que está aqui presente na nossa reunião de executivo, me contatou no final da semana passada, nós remetemos para os nossos serviços e, portanto, quando tivermos dados concretos sobre essa vistoria, teremos a conhecer. Sobre a questão da comunicação social, por causa da questão da tiragem, vou dar mais elementos também de outros anos e de outros mandatos, acho que é importante, e depois espero, quando for dados esses anos, ou seja, não é boa prática nem má prática, é dizer que acho que teremos que todos ter conhecimento do que foi feito, não só no passado como agora, e como já lhe prometi, vou-lhe fazer chegar esses dados para também tirar algumas outras conclusões e se calhar, e se calhar para uma reposição em alguns aspectos de alguma equidade que poderá não ter existido no passado. E o critério é esse mesmo, é a reposição de equidade, relativamente à questão. No que concerne ao projeto, eu tive a oportunidade de dizer na Assembleia Municipal que o próprio Secretário de Estado das Infraestruturas quer estar na consignação. Portanto, nós estamos prontos para consignar a obra o mais rapidamente possível. Não estamos à espera do Sr. Secretário de Estado, que isto fique claro. Não, isto não fique claro, não, estamos à espera. Que a ideia é que não fique essa, não, estamos a acertar com os nós. Estamos a acertar com a empresa para que seja feita essa consignação o mais rapidamente possível e, portanto, o Sr. Secretário de Estado quererá estar nessa consignação, caso tenha disponibilidade para o mesmo. Mas, portanto, nós já percorremos tudo o resto, portanto, é expectável, quero que isto fique aqui claro, que não nesta semana, final da próxima semana, mais tardar início da outra, estejamos em condições de fazer a consignação, ou seja, para quem está menos familiarizado com as terminologias, a consignação é o início da obra. Sobre a questão do contrato de conservação de corrente, Sr. Vereador, dizer o seguinte, nós temos reunido com as juntas de freguesia sobre esta matéria, temos dado conhecimento, e o Sr. Vereador, o próprio, acabou de o referir, que nós fizemos estas reuniões, e faço reuniões mensais com juntas de freguesia, onde faço um ponto de situação deste contrato. Porquê? O contrato tem que ser do conhecimento de todos e os critérios têm que ser conhecidos. E os critérios que foram adotados não estão escritos, não estão escritos, são critérios que nós, de metodologia de trabalho, que seguimos, e o primeiro de todos, que tive a oportunidade de dizer aqui, foi que era cumprir um acordo já com vários anos com Torres Novas, no concerne a Casébel. Não sei se recorda disso, foi o primeiro logo intervenção que foi feita, e dizer que nós fizemos a nossa parte e, felizmente, Torres Novas já iniciou essa obra e é durante este nosso executivo, durante este nosso mandato, que um problema que se arrasta, se calhar, há 2 décadas, fica resolvido numa entrada da nossa freguesia. Acho que isso também, a todos nós, nos deve alegrar e orgulhar de termos feito isso. Imediatamente, o segundo critério, que correu quase em paralelo, porque foi quase de imediato, nós já tínhamos, independentemente de alguns alertas de juntas de freguesia ou não, tínhamos estradas do nosso concelho onde era usual e frequente haverem muitos acidentes e, como tal, houve intervenções
nestes troços para que pudesse ser ultrapassado essa problemática dos acidentes. Isto tem a ver com uma questão bastante técnica. Durante anos, na questão do bituminoso, era permitido colocar basalto. O que é que acontece? O basalto, com o passar do tempo, torna-se escorregadio, ou seja, e nós, em todas essas estradas, há estradas, e nós, em algumas freguesias, aos senhores presidentes de junta, tivemos que explicar isso. Eles muitas vezes tinham conhecimento dos acidentes, não tanto como nós temos essa contagem dos que nos chegam e por via das seguradoras também. Porquê? Porque aparentemente o pavimento está bom numa altura de verão, mas no inverno, com a umidade, torna-se completamente escorregadio e há vários acidentes e, portanto, nós tivemos, e em contratos de conservação correntes anterior fizemos isso, eu dou aqui, por exemplo, 3 exemplos, para a descida para Amiais, a descida para a Arneia das Genhariças, aqui a Nacional 3, a seguir à estátua Salgueiro Maia, se recordam, havia muitos acidentes e depois desde que levou um piso rugoso, portanto, a segunda intervenção, o segundo critério foi este. O terceiro critério estavam identificados também nos acessos à cidade de Santarém, algumas, nomeadamente aqui a Calçada do Monte e outros, estavam e junto a outras zonas da cidade, e aqui algumas correções que já estavam identificadas há algum tempo, foram essas. Depois, o quarto nível de intervenções, aí onde entram claramente as freguesias, ou seja, tem a ver com os pedidos que as freguesias fizeram, mas sendo certo que este contrato de conservação não dá para todos os pedidos, ou seja, isto terá que ser faseado e estamos dentro de cada freguesia, estamos a fazer o que é mais premente e o que é mais urgente. Sendo certo, como eu disse, que se houver correções, não destas de acidentes, mas correções em que o piso estivesse danificado e bastante danificado e já fosse anteriormente identificado pelos nossos técnicos, portanto que isso do ponto de vista da hierarquia tinha uma prevalência sobre algumas indicações que alguns senhores presidentes de junta fizeram e, portanto, estas são os critérios utilizados. Sendo certo também que eu também tive a oportunidade de dizer isso aos senhores presidentes de junta, que nós temos uma delegação de competências nas juntas de freguesia, onde as juntas de freguesia também podem utilizar, tem um critério lato, mas também podem utilizar algum do dinheiro que lhes chega para questões de conservação de estradas. Vereador Celso, sobre a questão do plano diretor municipal, aquilo que falámos na Assembleia Municipal, o deputado municipal Joaquim Neto fez uma intervenção, eu também falei, já é público, aquilo que o vereador disse é algo que nos preocupa a todos, nomeadamente os pareceres destas 3 entidades, a APA, a DRAP e o ICNF, nomeadamente em algumas localidades, como foi aqui referido, a questão de Viegas, Caneiras, Euródio, e eu acho que também, se calhar, nomeadamente no que concerne às Caneiras, às vezes dá vontade de perguntar uma coisa. Já houve colegas que o fizeram, acho que nós devíamos todos ter acesso à legislação e aos pareceres que permitiram que o mate fosse construído em Lisboa, ali numa zona tão próximas do Tejo, e nós aqui mais longe de Lisboa não conseguimos ter acesso a essa legislação. Às vezes parece que temos um Portugal a uma velocidade e o Portugal a outra velocidade, mas, portanto, faço aqui um apelo, estão aqui a comunicação social, já mais colegas o fizeram isto, eu estou a dizer, o colega de Salvaterra ainda há pouco tempo disse o mesmo, outros colegas que são banhados pelo Tejo, muitas vezes também fazem esta questão, por exemplo, e dou aqui um exemplo, que é uma obra recente, que conseguiu, portanto, que os olhos que olharam para a intervenção do museu em Lisboa, que todos nós saudamos, possam ser os mesmos que olham para o nosso plano diretor municipal e que não o queiram tornar tão restritivo e que percebam a questão endociocrática que existe relativamente a algumas localidades. E a questão dos aglomerados também nos preocupa, porque eles existem, estão lá, é as vivências. Nós sabemos que a lei existe, tem que ser cumprida, mas também não podemos muitas vezes ficar naquilo que nós achamos que muitas vezes, mas mesmo muitas vezes, é um critério subjetivo de alguns técnicos no que concerne à interpretação da lei. E é isso que nós queremos ultrapassar e depois desta disponibilização
dos pareceres que o vereador Luís Farinha vai fazer às diversas forças partidárias, que haja aqui também, nesta matéria, não estou a dizer em todo o resto, um consenso grande. Se bem se recordam, há 15 dias atrás, alertámos, eu e o vereador Luís Farinha, para o facto de que nos preocupava a questão relativamente à linha do Norte e ao IC10. Portanto, são situações que nos podem trazer dificuldades futuras no que concerne ao desenvolvimento do nosso Conselho e, portanto, acho que aqui há uma responsabilidade de estarmos todos unidos para poder ultrapassar estas dificuldades. O vereador também perguntou pela questão da zona industrial. Sr. vereador, eu já não me recordo se tem a ver com uma questão do plano pormenor, foi com isso que o vereador... É o levantamento do ponto de situação da zona industrial, dos abandonados, pronto, não está concluído ainda, portanto, nesse não temos isso concluído ainda. Também há um outro trabalho que tem a ver com a questão do que está em propriedade plena e o que é que está, portanto, pensávamos que era mais nesse, está um pouco mais adiantado. Sobre a questão do Carnaval, ou seja, o Sr. Vereador, aquilo que a vereadora Inês referiu, foram esses os nossos critérios, e quero dizer que tive a oportunidade de estar no sábado, esteve muita gente à noite, o espaço é grande, esteve muita gente, mas conseguimos ter essa visibilidade, que é importante. E dizer uma coisa, que nós no passado sábado tivemos 11 carros no curso e amanhã vão estar mais 5, vão ser 16, ou seja, esses 5 carros nós sabemos, alguns vêm de freguesias rurais que fizeram desfiles durante o fim de semana nas suas freguesias, portanto, só esses carros vão trazer mais, se calhar, umas centenas de pessoas e vamos ter um colorido muito, muito grande e faço aqui um apelo, como fez a vereadora Inês, não só para participarem hoje, mas também para participarem amanhã. Quero também reforçar o agradecimento que a vereadora fez, nomeadamente com as escolas e PSS, e deixem-me dizer, nas escolas, fazer um grande agradecimento aos senhores diretores, aos professores, a todos que ajudaram, porque acho que se reparou, acho que foi visível para todos nós a qualidade e o empenho que houve nas fantasias das crianças, porque há anos que nós olhamos e vê-se que as fantasias é um bocadinho, se me é permitida a expressão, quase para cumprir calendário. Este ano percebeu-se claramente que houve gosto em participar, as fantasias estavam muito bonitas e, portanto, esse agradecimento a todos, porque foi muito, muito bonita essa festa. O vereador Luís Farinha... Só um bocadinho, e também dar a palavra depois aos vereadores que continuam. Dizer aqui uma outra coisa, a questão do RTT, a Ribeira do Alcorce, a questão em Amiais de Baixo, depois também no dia 7, o seminário, mas nomeadamente a questão do RTT, eu quero dar, e já o fizemos várias vezes, dar os parabéns à vereadora Inês e à equipa multidisciplinar da EMAS, porque realmente este realidade trouxe a troço, é uma iniciativa que é reconhecida nacionalmente como uma iniciativa de sucesso e que tem uma particularidade que é a envolvência muito grande, não só da comunidade escolar, como também das freguesias e dos senhores presidentes de junta nos locais onde eles são implementados e, portanto, é um sucesso e acho que hoje, quando falamos de questões do Rio, aqui a questão do Rio Tejo, acho que o município de Santarém, eu faço parte da comissão da poluição, da Comissão para Combate à Poluição do Rio Tejo. A vereadora Inês já me foi sugerir algumas vezes, e também o Presidente da Azambuja, e a Engenheira Maria João acompanha-nos sempre nisso, temos relatórios sobre isso. Eu acho que é preocupante o que se passa. Ainda ontem tive a oportunidade de estar nas Portas de Sol e ver que a cor do Tejo não é o Tejo que nós queremos. A própria comunidade intermunicipal reunida na quinta-feira, os senhores presidentes, isto depois também será dado conhecimento público disso, estamos preocupados, vamos fazer um comunicado sobre essa matéria e, portanto, é algo que nos preocupa. E esta sensibilização junto das ribeiras, também, que ela de futuro leva a uma sensibilização grande sobre o nosso Rio Tejo. Tenho 3 pedidos de intervenção muito rápidos. O vereador Francisco foi o primeiro, o vereador Celso, depois a vereadora Inês. Vereador Francisco. Muito obrigado. Rapidamente, Sr. Presidente, em relação à escala regional,
eu agradecia que fosse verificado o processo, que nos fizessem chegar a informação, se não quiserem fazer chegar a informação detalhada em relação ao que eu perguntei. Agradecia que me disponibilizassem um dia e eu venho consultar o processo para não vos dar mais trabalho, mas mais tardar até à próxima reunião eu gostaria de ter esses elementos. Independentemente da fiscalização ocorrer ou não. Claro. Dá aqui elementos que já podemos ver já em relação ao que existe na Câmara. Depois, dizer em relação ao que a senhora vereadora Inês Barroso disse, eu gostaria só de salientar mais uma vez uma questão. Em relação à iniciativa do PISAP que referiu. Eu não posso deixar de reparar, e não tenho nada contra, aliás, desde o início que eu alertei para a necessidade de tomarmos uma posição conjunta entre todos os municípios ribeirinhos do Rio Maior, que não queremos lutar contra os produtores pecuários, deve ser trabalhado com eles, mas também deixei muito claro desde a primeira hora que há populações em maior número que são mais prejudicados, que são os prejudicados, não são os produtores pecuários, são essas populações, é a saúde pública, são os ecossistemas que são prejudicados. Portanto, eu não tenho nada contra trabalhar com eles, acho muito bem. Agora, desde a primeira linha, desde a primeira hora, eu tenho de chamar a atenção. A prioridade tem que estar em resolver um passivo ambiental. Obviamente com sustentabilidade económica, sem dúvida nenhuma. Mas eu, cada vez que ouço falar neste projeto, fico a sensação que a prioridade, e perdoar-me-á, sabe disso, que eu já falei disso, a sensação que eu vi que a prioridade sempre é ajudar os produtores pecuários. Eu acho bem que eles sejam ajudados, mas não nos podemos esquecer que eles são os beneficiários de uma atividade com impacto que afeta negativamente a qualidade de vida e a sustentabilidade dos ecossistemas de todos nós. E, portanto, sem dúvida de trabalhar com eles, mas tem que haver, nesta matéria, como aliás em relação à fiscalização da água do Tejo, que ainda na Assembleia Municipal houve uma proposta de moção para a Câmara fazer análise à água, e em que foi lembrado, e bem em termos de reposição, da verdade, que a Câmara não tem competências para isso. Mas, se calhar, devia ter. Aliás, a Câmara e outras entidades. A mim choca-me que o CEPNA, por exemplo, não possa fazer recolhas para análise de água. Acho incompreensível. Assim como acho incompreensível que a Câmara não o possa fazer. Porque, de facto, a recolha de água, de massas de água de superfície, não é assim nada tão transcendente e tão dramático. E, se for preciso, com o telefonema, a APA indica o local onde vai ser feita a colheita. Agora, se temos de estar à espera de gasolina nos carros da APA e de um funcionário da APA para usar o único kit que existe no país, o único kit, se a gente diz, a única entidade, há outros kits, há vários kits, mas só uma entidade é que faz essas recolhas. Estamos perdidos. E, portanto, é preciso a intervenção e a participação de outras entidades, designadamente as associações de defesa do ambiente, as associações de população, de moradores, que se têm manifestado, designadamente aqueles que sofrem mais junto à linha de água do Rio Maior, relativamente a esta poluição. Eles têm que fazer parte atuante desde o início deste processo. Não os podemos relegar para a parte final, em que já está tudo, e compreendam-me, não me interpretem mal, cozinhado, não é? Cozinhado no sentido de já está tudo planeado, fechado, e em que as ações de ambiente vão entrar só no final para, enfim, digamos assim, fazer as flores ou para dar os retoques finais. Eu acho que a preocupação com o ambiente, eu sei que está lá a APA, mas eu acho que há aqui uma preocupação fundamental num processo destes que dura há décadas, que é a transparência. E a transparência consegue-se com a participação dos representantes das populações, que não apenas os eleitos. E, portanto, seria fundamental ter as associações de ambiente e os moradores presentes nestas reuniões, a participarem desde o início ativamente, a darem a sua opinião, a compreender o que está a ser feito. E daqui passo para o outro ponto. É que fazem-se reuniões com as juntas de freguesia para fazer obras nas estradas, mas alguma coisa se passa. Ou a Câmara não sabe bem, quando vai para essas reuniões, o que vai fazer, nem quais são as suas prioridades, nem quais são os critérios que o Sr. Presidente aqui citou, porque depois não explica à junta de freguesia que, afinal, as estradas que com ela foram apalavradas como prioridades não vão ser as primeiras a ser feitas. E a junta, de repente, depara-se com uma intervenção. Está a ser feita uma estrada de que não imaginava que ia ser intervida. E, portanto, há aqui, no mínimo, uma falha de comunicação, que eu não compreendo. E isto, de facto, não ajuda nem as populações, nem as juntas de freguesia, nem os outros parceiros sociais a compreender como se tomam decisões e como é que está o nosso dinheiro, o nosso investimento, o nosso tempo a ser gasto. Disse, Sr. Presidente.
Vereador Celso. Sr. Presidente, é só para esclarecer, a questão que eu coloquei em relação ao Carnaval foi uma questão colocada por vários municípios e é no sentido de esclarecer os municípios. Obrigado. Vereador Inês, depois também sobre essa depois também quer falar sobre a questão das estradas. Muito obrigada. Era só para dar aqui a confirmação efetiva, porque acabei de receber essa informação, de que o dia 11 de março será a data em que vamos também fazer a ação de reabilitar troço a troço na freguesia de Amiais de Baixo. Portanto, era para dar esta informação. Já agora, a dar também uma outra que há pouco omiti, relativamente ao projeto de Raízes da Sustentabilidade. Portanto, nós vamos dar início dia 1 de março, e vai decorrer entre 1 e 31 de março, a terceira edição do projeto Raízes da Sustentabilidade, em que os cidadãos, os municípios, poderão ter uma árvore autóctone para plantar no seu território, bastante para isso, ir deslocar-se à Casa do Ambiente e manifestar esse seu interesse em ter uma azinheira plantada no seu espaço. Este projeto, portanto, como já disse, é a terceira edição. Nós o que queremos, no fundo, são dois objetivos muito claros. O primeiro é despertar os cidadãos, o cidadão comum, o município, para o cuidar de árvores autóctones e para a importância que estas árvores têm nos territórios. E, por outro lado, também dar prossecução à criação de sumidores de CO2 no território do concelho de Santarém. Portanto, esta parte do projeto Raízes de Sustentabilidade terá também uma ação muito forte no dia 21 de março, Dia Mundial da Floresta, em que várias escolas já aderiram ao projeto e vão também elas plantar uma azinheira dentro do seu espaço escolar de jogo e recreio, portanto, dentro do pátio que está abrangido pela área de cada estabelecimento escolar. Portanto, de 1 a 31 de março, na Casa do Ambiente, o projeto de Raízes de Sustentabilidade permitirá a oferta de uma azinheira que, mais uma vez, ganhamos por uma candidatura ao programa Floresta Comum e que este ano nos ofereceu cerca de 1000 árvores, mas da espécie azinheira. Já o ano passado foram sobreiros, há 2 anos também, mas deixar aqui este desafio e convite à nossa população. Muito obrigada. Muito obrigado. Sr. Vereador Madeira Lopes, sobre a questão dos critérios, acho que fui muito claro nos critérios e também o Sr. Vereador não tome pela a Junta de Freguesia da Póvoa de Isenta como todas, pode haver até questões de interpretação, ou seja, eu sei que disse numa reunião ontem com os senhores Presidentes de Junta as estradas que queriam ser intervencionadas e li as estradas. Portanto, disse, olha, são estas e estas. E, portanto, as que foram intervencionadas estavam lá. Agora, se me disser assim, tomo nota dos Presidentes de Junta, penso que a Presidente Vanessa esteve nessa reunião. Pode não ter estado. Agora, tenho a certeza absoluta que o que estou aqui a dizer, os critérios foram ditos numa reunião com os Presidentes de Junta, nem sempre vêm todos os Presidentes de Junta, e que lhes comunicámos os critérios e que disse as estradas que iam intervencionadas. Assim como tive que dizer agora. Porquê? Porque a calendarização que foi feita sofreu alguns atrasos. Porquê? Porque se nós verificarmos durante a intervenção que é preciso fazer mais alguma coisa para que aquilo fique com uma durabilidade maior, nós vamos dizer, não, era o que estava visto inicialmente, portanto, e houve alguns trabalhos que derraparam e houve coisas que nós pensávamos teriam feitas até janeiro, que agora houve uma pequena paragem dos trabalhos, estamos a fazer novas avaliações e algumas como só vão retomar no final de março, início de abril, novamente, com a conservação corrente, esses que não foram feitos, que estavam para ser feitos, vão ser os primeiros a iniciar nessa altura. Agora, tenho a certeza absoluta que disse, as estradas queriam ser intervencionadas, não me recordo se a Presidente Vanessa esteve, se não esteve, agora, numa das reuniões, disse isso. Também pode ter havido alguma questão de leitura, eu dizer só intervenção, não sei o quê, e poder passar-me logo. Agora, aquilo os técnicos deram isso, os técnicos, não, ao Vereador, depois, quando vão intervencionar, os técnicos da Câmara Municipal dizem, olha, para o dia tal, a partir, demos mais ou menos um intervalo em que iria começar e depois é-lhes dito quando começa a intervenção, no lugar A, B ou C. Quero dizer uma coisa que é o seguinte, Sr. Vereador, precisava falar de conjunta. Diga? Não, estava a falar. É um bocadinho como estou habituado a falar com os senhores presidentes de junta, dizer o seguinte, temos esse cuidado, mas estou a dizer que é o seguinte, este contrato de conservação corrente era de cerca de 1,5 milhão de euros, mas, como deve calcular,
Não conseguiremos fazer já as intervenções todas, estas são as prioritárias, mas vamos ter que fazer. E quero-lhe dizer, e também assumi com os senhores presidentes de junta, uma coisa que vou aqui dizer, não sei se o disse já publicamente, muitas vezes depois não sabemos quando os dizemos publicamente, que há 2 intervenções que vão ser de um valor substancial e que nós vamos ter que as alterar e que eram para ser inicialmente feitas pela conservação corrente, mas vão ter procedimentos autónomos da Câmara e uns também por parte das águas. O que é que acontece? No Vale de Santarém, como se sabe, na Estrada Nacional 13 e em outras ruas, há semanalmente rupturas, certo? E nós vamos substituir toda a conduta de água e vai ser feita aí também depois a reposição do pavimento. A mesma coisa acontece entre Mosteiros e a Gançaria, onde há muitas rupturas de água, e vamos substituir as condutas de água e depois vamos repor o pavimento. Ou seja, isto eram estradas que estavam danificadas, que nós inicialmente pensámos que iriam caber dentro do contrato de conservação corrente, mas como são valores mais elevados e como, já que vamos mexer na conduta de água, acho que fará sentido mexer para 15 anos e não fazer uma substituição pontual, apostámos em fazer, como à semelhança fizemos na Estrada da Estação, quando fizemos a Estrada da Estação, aproveitámos para substituir todas as condutas, já que vamos ter que intervencionar numa parte, alargámos as empreitadas para que fique uma coisa, para que fique uma intervenção de futuro e com outra sustentabilidade. Portanto, também disso comuniquei aos senhores presidentes de junta, que eram 2 estradas que inicialmente tínhamos, não a Nacional 3, que não é nossa, mas ali umas confinantes com a Nacional 3, que vão ser retiradas da conservação corrente por causa de termos uma intervenção maior e não podemos estar a esperar devido às constantes rupturas que temos. Muito bem, cumprimos... Essa não se dá para a palavra de Santarém? O quê? Essa obra de reposição do pavimento depois da mudança das... Não, pois é feita em conjunto com as águas de Santarém. A construção é feita, mas depois há uma parte que é por águas de Santarém e outra parte nós fazemos nós. Porquê? Porque as águas de Santarém faz só uma conduta para fazer, ou seja, e nós... Vamos a colocar o saneamento, a obra integral era assumido pelas águas de Santarém. Sr. Vereador, é isso mesmo, ou seja, mas uma parte é para as águas de Santarém, mas há outra, ou seja, como nós depois queremos todo o pavimento às zonas em que provavelmente não haverá necessidade, e nós, como queremos que a estrada fique toda... E nós podemos ter acesso às estradas que são programadas a intervir? Na conservação corrente? Sim. Sim, eu depois faço-lhe chegar isso. As que estão programadas já, faço-lhe chegar isso. Não terei problema nenhum com isso. Cumprimos na íntegra 1 hora, por incrível que pareça, 16 e 19, começámos às 15 e 19, entrar no período da ordem do dia de Quinta de Monteiro de Matos, limitada, situado em Sobral, São Vicente do Paúl, apresentando pedido de alteração de edifício destinado a agroturismo e enoturismo, situado em Casal do Poço, na localidade de Sobral, São Vicente do Paúl. Processo número 1/2016/122. Submeter o assunto à consideração do Executivo Municipal. Algum dos vereadores que ha dado a palavra? Vereador Francisco Madeira Lopes. Não é propriamente a ver com este assunto, mas tem a ver com os licenciamentos de obras particulares. Os vereadores do PS apelam a que os processos incorporem os tratos das plantas de localização de ordenamento, condicionantes, da REN e da RAN. Fazemos derradeiramente esse apelo e que para a próxima reunião comecem a estar estes tratos das plantas. Peço desculpa. Bem, vereador Francisco. Bom, Sr. Presidente, salvo erro, esta é uma daquelas situações de exceção, não é? Isto é o que estava previsto, foi decidido numa reunião de Câmara, já neste mandato, inclusivamente, também trouxemos cá, tivemos aqui decisões semelhantes a esta. Eu gostaria só que me confirmassem que esta questão que estamos agora aqui a aprovar, que no futuro PDM não irá haver desigualdades de tratamento, digamos assim. Vereador Obrigado, Sr. Presidente. Luís Farinha. Sim, estamos naturalmente a cautelar que essas situações não aconteçam. Aliás, estas situações só acontecem precisamente porque havia uma omissão no PDM ainda em vigor e isso levou a que o chefe, aliás, o diretor do departamento, à época, em 2003, definisse uma regra, e por isso é que a situação aqui vem, definisse um conjunto de regras, aliás, entre as quais
a definição de uma altura máxima para este tipo de construções, que são 7,5, aliás, 7,5 metros. Como isto excede, naturalmente, que não querendo nós prejudicar um investimento desta natureza, e porque o equipamento já lá existe. Aliás, eu devo dizer também, aproveitando, em resposta àquilo que o vereador Celso Ricardo Peraz disse, eu tomo boa nota. No entanto, dizer que, neste caso específico, trata-se de uma ampliação de uma construção existente e, portanto, não há sequer aumento da área de implantação. E, portanto, não tem consequência... Eu percebi. E, portanto, não tem consequência direta com aquilo que está em causa. Portanto, o objetivo aqui é, de facto, e a necessidade de vir aqui à reunião de Câmara, é porque nesta mesma Assembleia foi aprovado uma coisa diferente. E para não prejudicar precisamente este investimento, naturalmente que à semelhança do que fizemos no passado, estamos também aqui a trazer a proposta. Sr. Vereador Francisco Madeira Lopes. Sr. Presidente, pois precisamente, enfim, como já disse outras vezes, aqui o que me preocupa é que, de facto, havia uma omissão. Na altura é tomada uma decisão. E, certamente, essa regra não foi sempre desrespeitada. Isto é, houve vezes, acredito até que a maioria, que é o normal, tenha sido cumprida. Isto é, só se permitiu construções até 7,5 metros. Nós, neste mandato, já aqui abrimos algumas exceções. E isto, enfim, é profundamente indesejável, como também já tive outras ocasiões de dizer. O fundamental era que, ao menos para o futuro, e foi isso que eu aqui disse, estamos aqui a criar um precedente para o futuro, fundamentado, enfim... ou devia ser bem fundamentado relativamente a cada uma das exceções, ou então perceber como é que vamos tratar disto para o futuro no PDM, assumindo que estamos já aqui a assumir uma regra que vamos usar no próximo PDM. E nesse momento, pelo menos, teríamos, obviamente, para o passado não podemos fazer nada, mas para o futuro definimos uma nova regra, só que estamos a antecipá-la ao atual PDM. E a minha preocupação é não haver dois pesos e duas medidas, obviamente. Aliás, neste caso em concreto, quando são atividades de foro industrial ou agrícola, eu posso admitir que determinado tipo de equipamentos, estou a pensar num silo ou noutro tipo de instalações, que necessite de algo maior. Aqui no caso concreto até tenho dúvidas em perceber a justificação, certamente existirá, não nos vamos opor, mas também não vou votar a favor. Posso? Mas o vereador Celso também quer fazer uma intervenção. Então eu falo depois. Celso, faça favor. É só para que é natural que agora, com o aproximar da final de vigência deste plano diretor municipal, aconteçam mais este tipo de coisas. Algumas pessoas queiram assegurar algumas informações prévias e que esse assegurar possam assegurar regras que no futuro vão ser diferentes, digamos assim. Sim, eu só estou a chamar a atenção para esse tipo de situação. E, portanto, o que é desejável é que o regulamento do PDM futuro não tenha situações dúbias e que isso não possa acontecer. Portanto, a interpretação não seja dúbia, seja aquela. Esperemos que este regulamento seja acautelado o suficiente para que no futuro não surjam este tipo de situações que o PDM atual provocou. É só isso. Sr. Vereador, para isso contamos com o seu contributo. Bom, vamos lá ver aqui o seguinte. Eu não, PDM não. Eu não acho que estejamos aqui, quer dizer, estamos a abrir seguramente aqui um precedente como abrimos no passado. Não acho que a motivação seja de alguém que quer, ao abrigo da exceção que já abrimos durante este Executivo, queira fazer passar com o risco de, no PDM, na proposta de revisão do PDM, estas situações não fiquem acauteladas. Eu devo dizer que, do meu ponto de vista, não tem como não ficar acauteladas. E em resposta também à questão que foi levantada, da necessidade ou não, 8 metros e 95 para um edifício que terá que ter, neste caso, 2 pisos e uma cobertura. Sr. Vereador, vai-me desculpar, não parece nada excessivo. Pelo contrário. Se considerarmos que
um espaço, um equipamento desta natureza, pode ter necessidades. Eu também não sei se tem ou não. Não fui ver o projeto. Estou a falar de cor. Pode ter necessidades, por exemplo, de ter um teto falso, de ter todo o sistema de refrigeração que as unidades hoteleiras têm, instaladas, por regra, nas coberturas, nos tetos. Se tivermos pés direitos de 3 metros livres, mais essas áreas, se calhar estamos a falar facilmente em 4 metros de pé direito útil dentro de cada piso. Se considerarmos que ainda temos de ter uma cobertura, facilmente chega aos 9 metros e se calhar até mais do que isso. Obviamente, mas uma coisa é um hotel em Santarém, terá 5, 7 pisos. Outra coisa é uma instalação turística e que eu não estou a avaliar, e o Sr. Vereador como arquiteto terá muito mais capacidade do que eu, em meio rural, onde, se calhar, edifícios de 2 ou 3 pisos não devem existir, em São Vicente do Paulo, e 2 será a exceção. Será francamente a exceção. E naquela localização em concreto, que imagino tenha tudo a ver com uma ligação ao ambiente rural, um primeiro andar, se calhar, já fará pouco sentido, mas enfim, quem sou eu para avaliar quantas instalações turísticas não há em que tudo, serviços e quartos, estarão ao mesmo piso. Mas isso são opções. Aqui a questão é saber se, em termos de ordenamento de território, para aquele território em concreto, para aquela zona, para aquela paisagem, se faz sentido este tipo de altura. Porque, obviamente, os 7,5 metros não se colocam dentro de Santarém, não é? Muito bem. Só mais uma coisa. Luís, vamos ver o seguinte. Para mim não me parece razoável que o atual PDM, já não vamos falar de novo, o atual PDM preveja a possibilidade de, ao nível da habitação unifamiliar, preveja a possibilidade de 2 pisos e que não preveja também para unidades hoteleiras, por exemplo, porque o impacto é o mesmo. Eu até percebo as razões que está a dizer. Eu, do ponto de vista de gosto, eu até poderia preferir que uma construção com menor impacto e, portanto, num único piso, sem barreiras arquitetónicas, eu até posso estar de acordo que sim, que favorece. Agora, não me parece é que se deva criar restrição. Porque não faz sentido, porque o impacto que terá uma unidade deste tipo é a mesma que terá uma construção, uma moradia imediatamente ao lado. muito bem. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado com uma abstenção. Ponto 2. De DECO, Delegação Regional de Santarém, situada em Rua Pedro de Santarém, número 59, primeiro direito, apresentando pedido de isenção de pagamento de taxas de ocupação de via pública no loteamento São Roque, lote 15, resto de chão, Santarém. Processo 5/2016/78. Submeter o assunto à consideração dos senhores vereadores. Alguns dos senhores vereadores querem usar a palavra? Pronto. Sim, senhora. Dos órgãos, muito bem. O vereador Francisco Manuel Lopes não está na reunião. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado pela maioria dos votos. De António José Rosa Ferreira apresenta pedido de declaração de que se mantém os pressupostos de facto e direito na informação prévia na Rua Capitão Salgueiro Maia, número 9, Val de Santarém, deliberada em reunião de Câmara de 4 de abril de 2016, processo número 8/2015/15, submeter à consideração, portanto, do Executivo Municipal. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Nos licenciamentos de 4 a 6, penso que podemos votar em conjunto, sendo certo que são 3 ratificações. Para a ata ficará de Centro Cultura e Recreativo Típico Regional Dom Fernando, da Associação Cultural e Recreativa da Aldeia de Além, de Comissão de Festas de Amiais de Baixo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Relativamente ao ponto número 7, relatório trimestral de acompanhamento do PAEL, algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Não havendo, também dar nota de agradecer também ao arquiteto Alcabaça, portanto à sua equipa. Ponto 7, também foi presente na última reunião de Assembleia Municipal, portanto,
dizer que, relativamente ao que nós tínhamos projetado no nosso estudo, o município de Santarém, neste momento, a sua dívida são 63,6 milhões de euros, aos quais ainda podemos retirar 1,7 milhões de euros do FAM. E isso fizemos o exercício dos 16 milhões de euros, portanto, o município de Santarém, de acordo com aquilo que foi definido há uns anos atrás, conseguiu uma situação estável no que concerne à sua situação financeira. Muito bem. Ponto número 8, alteração número 3 ao orçamento e às grandes opções do plano. Alguns senadores querem usar a palavra? Não havendo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com 5 abstenções. Em Riva, ponto 9, investimento imobiliário limitado, isenção de imposto municipal sobre imóveis e imposto municipal sobre transações, isto num valor em conjunto que faz cerca de 14 mil euros em formação. Alguns senadores querem dar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 10. Avaliações de património móvel do município, relatórios de avaliação número 1, desculpa, e de 10 de 2017 e grandes reparações número 16 ao 19 de 2016. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 11. Isto está sempre a andar para baixo, peço desculpa. Ponto 11. A antecedência precária de bens ao agrupamento de escolas Barbosa do Bocage. Isto é uma retificação, portanto, isto é um empréstimo que foi feito ao material para a abertura de um centro escolar. Isto depois voltará ao nosso município. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 12. Isto é mais uma candidatura via expresso investidor. Litogesto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 13. Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima. Pedido de isenção de taxas referente a exumações. Algum dos senadores quer dar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 14. Anulação de dívida e extinção de processo de execução fiscal referente referente à taxa obstada em nome de WMed. Os senhores quer dar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 15. Feira bimensal, existência de lugar a pedido de devolução de valor. Os senhores quer dar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 16. Cemitério dos Capuchos. Edital de exumações. Alguns senadores querem dar a palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 17. Liga dos Amigos do Hospital de Santarém. Anulação de faturas referentes à tarifa de resíduos sólidos. Alguns dos senadores querem dar a palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 19 foi retirado. O 18, peço desculpa. Ponto 19. Projeto Órgãos Históricos de Santarém. Isto é a proposta de plano de atividades e orçamento para 2007. Gostaria que a vereadora Sra. Pita Soares nos desse algumas informações sobre este ponto. Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, caríssimas colaboradoras da autarquia, jornalistas e público. Uma nota muito breve a dizer que é naturalmente com enorme satisfação que trazemos à reunião de Câmara a proposta de plano de atividades e orçamento para 2017 para este projeto de órgãos históricos de Santarém, que de resto já veio a este Executivo e entendemos, portanto, que deveria ser do conhecimento deste Executivo e da participação ativa de todos quanto a este projeto se puderem juntar, porque efetivamente temos uma riqueza imensa nestes órgãos que foram recuperados, que são regularmente tocados e que tenho a certeza com este plano de atividades e muito em breve terão a oportunidade de receber um convite para a assinatura deste protocolo. Pretendemos fazê-lo e celebrando com um concerto na Igreja de Alcáceva, com a presença da senhora diretora da DG Artes,
e da Secretaria de Estado da Cultura, portanto, por questões de agenda, ainda não lhes posso endereçar este convite já com data marcada, mas fica desde já o desafio, porque tenho a certeza, com este projeto poderemos cada vez mais afirmar Santarém como cidade de conhecimento, como cidade de cultura, como cidade que tem respeito pelo seu património, valorizando e, naturalmente, contribuindo para que ele possa viver, porque os órgãos, se não forem tocados e se não houver público para assistir, naturalmente eles próprios vão perdendo vida e cada vez que se perde a possibilidade de uma nota desses órgãos, ou que deixamos morrer aquele que é o nosso património, a cidade, o concelho, o país ficam naturalmente mais pobres. É nosso ensejo lutar naturalmente contra isso e tenho a certeza, Sr. Presidente, com o contributo de todos, com a participação de todos e com a criação de públicos, estamos em condições para lançar num futuro muito próximo o ciclo internacional de órgão, que tenho a certeza trará muitos visitantes a esta nossa cidade. Muito obrigada, Sr. Presidente. Algum dos senhores quer usar a palavra? Vereador. Sim, vereador. Sr. Presidente, os vereadores do Partido Socialista não votarão este ponto, considerando que o Presidente da Comissão Política Conselhia e atual candidato do partido integra a mesa da Santa Casa da Misericórdia de Santarém. Por esse motivo, à semelhança do que já tinha ocorrido a quando da aprovação aqui do acordo, também não votámos e hoje voltamos também a não votar. Muito bem. Vereador... Obrigado, Sr. Presidente. Era só para enaltecer, enfim, ou para depositar as melhores esperanças neste plano de atividades. De facto, Santarém tem um património importante nesta área dos órgãos, designadamente no que diz respeito ao panorama nacional. Obviamente não conseguimos ter o impacto patrimonial que outros municípios, ainda no outro dia falávamos, a senhora vereadora comentava as suas preocupações relativamente a isso, e portanto os meus votos, mais do que se cumpra este plano de atividades, é que consigamos de facto dar o salto, não é dizer que Santarém, capital do órgão, o termo capital está mais que gasto. O que é importante é trazer as pessoas a usufruir do órgão, o que é importante é diversificar, digamos assim, o tipo de uso e o tipo de projetos musicais e de ensino e de investigação que se pode agregar em torno do órgão, é sermos inovadores, podemos trazer algo que interessa mais do que a Santarém e do que a Portugal, enfim, em termos mundiais, em termos europeus, conseguir trazer projetos concretos que façam uso desse órgão como mais-valia para Santarém e para a cultura em Santarém. E, portanto, é preciso não só trazer novos públicos, novas pessoas, mas tentar agregar novos parceiros em termos académicos, em termos de formação musical. Portanto, é esse o meu voto relativamente a este plano de atividades. Muito obrigado, Sr. Vereador. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 20. Peço desculpa. Com 5 votos e com não estando presente na sala os vereadores do Porto. Peço desculpa. Diga. Unanimidade dos que estão, porque há 4 que não estão, é isso. Então, afinal, estão a ver? Unanimidade dos presentes. Os que não estão na sala, não estão. Unanimidade. Muito bem. Muito obrigado. Portanto, está aprovado. Ponto 20. Festejos anuais de Amiais de Baixo. Isto é um pedido excepcional de apoio relativamente à questão do policiamento. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Sim. Este é o montante que se tem apoiado outros anos? Não tínhamos apoiado, apoiámos este ano. Este ano, sim. Dizer que há aqui uma situação, e acho que de futuro provavelmente vamos ter que fazer aqui algumas alterações neste tipo, e não tem a ver com o ano que está em causa, o vereador Carmo já alertou para isto. Há uma situação que me preocupa,
e quero lhe dar nota, este dupliciamento, ou seja, com a questão de festejos, cada vez há legislação que obriga a isto, e as comissões de fabriqueiras, as entidades, as coletividades, muitas vezes não têm esta possibilidade, e há uma outra que eu quero aqui fazer um alerta, que atualmente está, e fazer esta denúncia pública, não quero chamar de denúncia, um alerta público de uma coisa que está a passar, que é muito complicado, tem a ver com os direitos como é que se chama? Do SPA, porque o SPA está a trazer, ligam para as organizações de festas, para as comissões de festas, e depois cobram balúrdios, ou seja, mas balúrdios, e aquilo está de uma maneira, se havia músicas que antes eram consideradas intemporais, hoje eles consideram que, sendo tocada por uma pessoa nova, já é nova, tem que pagar, e portanto está a encarecer muito as festas das freguesias, as festas populares, e é um problema que nós já detectámos. Nós já detectámos isso no CNEMA, e é público que uma vez os pusemos em tribunal, e aqui falo como administrador do CNEMA. Nós, na Viver Santarém, também já pusemos a Sociedade Portuguesa de Autores em tribunal, porque os valores são exagerados e aquilo é um bocadinho quase sem critério, se me é permitida a expressão, e faço essa denúncia pública, não quero chamar de denúncia, atenção, esse alerta público, porque não percebemos os critérios da Sociedade Portuguesa de Autores. Poderão ser perceptíveis, mas neste momento trazem alguns constrangimentos, e se calhar daqui a algum tempo algumas festas se virem a realizar, provavelmente o município de Santarém e as juntas de freguesia vão ter que ajudar essas entidades. Isto é uma à parte, muito bem. Já estava votado. Ponto 21. Anulação de rendas em dívida relativa à habitação atribuída no bairro Carlos de Combeque, em Alfães. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 22. Pedido de revisão do valor de renda e atualização do agregado familiar, habitação na Rua 5 de Outubro, na Romeira. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Pedido de pagamento faseado das rendas em dívida. Habitação sítio na Rua, bairro 1º de Julho, em Val de Estacas. A palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Pedido de revisão do valor de renda e atualização do agregado familiar. Habitação sítio na Rua Aquilino Ribeiro, bairro do Girão. Um dos senhores vereadores quer dar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 25. Plano de pagamentos de rendas em atraso relativas a morador na Rua Comandante José Carvalho, lote 1, em Val de Estacas. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 26. Isto foi um assunto várias vezes falado na reunião de Executivo. Há aqui uma proposta técnica e do Executivo para ser discutida, tem a ver com a zona envolvente ao Hospital da CUF. Não sei se algum dos vereadores quer dar a palavra, quererá, portanto, não sei se o vereador Luís quererá fazer uma intervenção inicial ou depois responder às questões. Responde depois. Então, vereador Celso. Sr. Presidente, a única coisa que queremos afirmar é peca por tardio a solução, porque praticamente faz um ano do que falámos sobre esta situação e achamos... Isto não é definitivo, isto é experimental. Sim, mas achamos que podia ser experimental há algum tempo já atrás e só peca por tardio. Vereador Francisco André Lopes. Tu dizes os titulados que eu disse. Obrigado. Sr. Presidente, nós o que nos apraz não nos apraz nada. O que nos compete dizer... Apraz sempre qualquer coisa. Não, mas não apraz, neste caso não apraz. Neste caso não apraz. O que nos compete dizer é que é realçar que, de facto, como noutro tempo se disse, que nos parecia que, de facto, a instalação daquela unidade de saúde, ou na sua decisão, nem tudo foi acautelado. E lamentamos que a solução, perante, obviamente, uma mudança na gestão do parque de estacionamento privado da CUF, mas que sempre pôde ser feito assim, como o Sr. vereador Luís Farinha muito bem fez notar numa outra reunião anterior, a opção, que é que resta à Câmara, enfim, recorrer aos mecanismos que estão ao seu alcance, acaba por penalizar, digamos assim, desde logo em primeiro lugar, os moradores daquele bairro, não é? Em particular. Obviamente todos os utentes do hospital e obviamente também os funcionários e os administradores do hospital, com certeza, mas a nós preocupa-nos em particular os moradores que não pediram o hospital, não usufruem necessariamente da essência do hospital, antes pagam a fatura de não ter sido devidamente
concebido do ponto de vista urbanístico a instalação de equipamento daquela natureza naquele local. Enfim, é uma solução provisória e como provisória a tomamos no sentido de ver, de facto, qual é que é a reação, sendo que gostaríamos que na sua avaliação fosse tida em conta também a opinião dos moradores daquela rua. Muito obrigado. Muito obrigado. Vereador Luís Farinha. Obrigado, Sr. Presidente. É assim, quer dizer, eu não vou chorar sobre o leite derramado. Já falámos nisso no passado. De facto, as coisas são o que são. O hospital está lá, criou-nos aqui uma série de constrangimentos que se têm agravado nos últimos tempos e, portanto, tentámos encontrar uma solução. Eu também gostava de, cada vez que sou confrontado com um problema, na minha própria vida, ter uma resposta imediata para o mesmo. Não é o caso. E, portanto, nós damos as respostas em função das nossas capacidades. Isto para justificar, naturalmente, o tempo e a referência que foi aqui feita em relação ao facto de ser tardio. A proposta, como foi referida, é uma proposta que visa, portanto, é uma proposta que iremos implementar e que terá uma duração durante 6 meses, para tentarmos avaliar se, de facto, esta medida mitigadora ajuda a minimizar os conflitos que existem, nomeadamente ao nível de estacionamento, embora tendo à partida a consciência, e isso está expresso também na própria informação técnica, de que se continuar a crescer o número de utilizadores do hospital, o próprio hospital vai ter que encontrar ali soluções, porque de facto não é possível encontrar estacionamento em espaço público para dar resposta a esta situação. Por outro lado, eu também gostaria de chamar a atenção do seguinte: há um problema que aqui naturalmente é potenciado, mas há um problema generalizado das cidades que tem a ver com o uso do automóvel. E isso também tem que começar a ser pensado numa lógica de futuro, não só de sustentabilidade ambiental, mas também de utilização de espaço público. Não é possível continuarmos neste registro. E, portanto, o uso do transporte público tem que ser fomentado para tentar também aliviar a pressão que existe dentro das cidades, e Santarém não é exceção, precisamente pelo uso excessivo do veículo automóvel privado. Muito obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 27. Estacionamento no bairro da Borda. Baixo assinado dos moradores. Não sei se algum dos moradores quer usar da palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 28. Implementação de sinais de pré-sinalização em passagens de nível com guarda. Algum dos senhores quer usar da palavra? Certo. Sr. Vereador Francisco. Sr. Vereadores. Sr. Vereador, ponto 28. Pré-sinalização em passagens de nível com guarda. Algum dos senhores vereadores quer usar da palavra? Pronto, não havendo, dizer que nós já tivemos uma reunião após este agendamento com a REFER, nomeadamente com o tema do acidente que existiu no casal do Peso, e quero-vos dizer já, ou seja, nós não retirámos isto, ainda hoje falámos disto de manhã, não retirámos este ponto, mas vai ter que haver um reforço de sinalização a posterior. Porquê? Porque, do ponto de vista da segurança, ainda há algumas questões que vão ter que ser verificadas, já estão identificadas algumas, levará a um reforço de sinalização e provavelmente levará a um reforço, levará a outras medidas. Portanto, a reunião ainda não produziu o efeito, ou seja, foi-nos só comunicado, mas depois vão-nos fazer chegar essa documentação e, portanto, achámos por bem não retirar. Porquê? Porque esta sinalização é necessária, mas, como disse, haverá mais sinalização e também outras medidas que terão que ser implementadas, nomeadamente não só neste sítio, mas sobre o casal do Peso, já o sabemos, e queria que o Executivo soubesse deste facto. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Maria do Carmo Louro, pedido de reserva do lugar de estacionamento para pessoa com incapacidade motora na Rua Cidade Argéns, tem um parecer negativo. Quem vota, alguns senhores querem dar a palavra?
Peço desculpa. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 30. Sinalética rodoviária a implementar na freguesia do Val de Santarém. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 31. Reserva de lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada no parque de estacionamento do Centro Escolar Salgueiro Maia. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 32. Prestação de serviços de assessoria jurídica, elaboração, compilação de código regulamentar no município de Santarém. Portanto, o ponto 32 e 34, se a vereadora Sra. Soares quer dizer alguma coisa. Nós, alguns senhores que querem usar a palavra. Eu gostava só de saber se... Vereador Francisco Madeira Lopes. Se noutros tempos não se fez regulamento através do próprio gabinete municipal, gabinete jurídico. Posso responder, Sr. Presidente? Efetivamente, essa foi, em tempos, uma prática do município. Todavia, o expediente normal e as solicitações ao gabinete jurídico, neste momento, tem apenas 2 juristas, o Dr. Torrão e uma colega, por mobilidade de uma terceira jurista que nós tínhamos, impede-nos de dar resposta em tempo a pareceres, pronto, enfim, estamos com o parecer do Regulamento do Desporto, por exemplo, há um ano, talvez. E, portanto, consideramos que era prioritário, no que toca à arrumação e à compilação destes códigos que estão dispersos, que estão, alguns já, enfim, eu não lhe quero chamar fora de tempo ou obsoletos, mas alguns já não cumprem, inclusive, aquilo que são normativos em vigor. E, portanto, adotamos esta modalidade da prestação de serviços para, num período curto, definido e balizado, podermos efetivamente realizar este trabalho que está para ser realizado há 3 anos, pelo menos. Foi objetivo nosso desde o início da tomada de posse, mas nunca foi possível, e se não for com recurso à prestação de serviço, enquanto não houver um alargamento do quadro, e essa sim seria a situação ideal em termos de município, é humanamente impossível dar resposta às solicitações. E, portanto, foi por isso que decidimos trazer esta proposta para, naturalmente, submeter à vossa consideração. Muito obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado com 5 abstenções. Ponto 33. Concurso público de aquisição de apólices seguros, Central de Compras Eletrónicas CIMLT. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 34. Prestação de serviços de assessoria jurídica, elaboração, compilação. Portanto, isto é para outro, é o mesmo. Alguns senhores quer dar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com 5 abstenções. Ponto 35. Isto é um despacho, isto todos os anos vem a reunião de executivo, despacho de definição de montantes de máximos de encargos com recrutamento de trabalhadores e alterações de orçamento na categoria. Alguns dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, já o 36 foi retirado, sim, foi retirado. Algum do público, alguém querá usar a palavra? Não havendo, portanto... Então, mas diga o seu nome e fica registado, Miguel. O detalhe do prédio mesmo junto à fábrica, estou com um grave problema com casa, com as casas praticamente toda instalada do lado da fábrica, e agora o mais grave é compor pilares em cima do meu muro, praticamente em cima do muro, não é em cima do muro, praticamente em cima do muro, pouco mais de meio metro do quarto do meu filho, a janela, fica sem claridade nenhuma dentro de casa, o quintal perfeitamente claridade. O comprimento de construção, que eu penso, eu que não percebo nada disso, tem um comprimento de 25 metros de comprido, não sei, eu quando fiz a minha casa em 2000, obrigaram-me só 12 metros de comprimento e mandaram-me recuar 7 metros para trás, aquele não recuou, nada, tem uma largura de 8 metros e era isso só. Muito bem, nós vamos ver isso, muito obrigado. Muito bem, então a nossa próxima reunião será no dia 13 de março. Muito obrigado.